Os escolhidos de Deus. São Mateus capítulo 20, versículo 16. Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muito bem, meus preciosos irmãos em Cristo, eu gostaria de meditar algumas escrituras com os irmãos nesta manhã, falando a respeito deste assunto que é os escolhidos de Deus. Nós lemos este versículo 16 de São Mateus 20, aqui Jesus Cristo falando nesta parábola a respeito dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho. Ele finalizou a parábola falando a respeito dos escolhidos, né? E nós podemos classificar que o povo de Deus são um povo escolhido por Deus, né? O irmão Brana diz que Israel era um povo escolhido de Deus, e nós também temos essa fé nessa dádiva escolha de Deus a respeito dos gentios, né? O irmão Brana diz que Deus está tirando uma igreja, uma noiva dentre a igreja, né? Do meio da igreja Deus está tirando uma noiva. E supostamente o apóstolo Paulo confirma que esta noiva são os escolhidos de Deus, né? O povo de Deus são o povo escolhido de Deus, e lógico, ele é o alfa e o ômega, ele conhece do princípio ao fim todas as coisas. Então nós podemos nos classificar através da fé, crendo na graça soberana de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós somos dos tais escolhidos por Deus, né? E ele confirma em São Mateus capítulo 22, versículo 14, dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? E em São Mateus 24, versículo 22, nós temos o privilégio de que até o tempo está sendo abreviado, né? Todos nós estamos percebendo como que o dia passa rápido, como que o ano passa rápido. Parece que há pouco tempo estávamos comemorando, né, a passagem do ano, e logo agora já vamos comemorar novamente a passagem do ano, né? E em São Mateus 24, versículo 22, está escrito: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E em São Mateus 24, o Senhor Jesus Cristo diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, meu amado e minha amada irmã, nós somos dos tais, nós somos um povo da qual é uma escolha de Deus, né? Eu me lembro que o irmão Brana diz em uma de suas mensagens que Deus enviou uma mensagem, um mensageiro com uma mensagem, porque ele sabia que haveria alguém, né, que creria nessa mensagem. Então, aqueles que creriam, que ficariam com a mensagem, supostamente são aqueles escolhidos de Deus para tal obra, não é? E uma coisa interessante é que ele mesmo diz em São Mateus capítulo 24, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, meu precioso e minha preciosa irmã, esse profeta veio para os escolhidos, para juntar os escolhidos, não é? Ele mesmo diz que surgiriam falsos cristos, falsos profetas, que enganaria, né? Enganaria, é lógico que os eleitos não são enganados, né? Que enganaria esse espírito dos falsos cristos, enganaria
se fosse possível, até os escolhidos, né? Mas o privilégio desses escolhidos é que eles não podem ser enganados, né? E nem ser acusado pelo inimigo de pecado, de incredulidade. O apóstolo Paulo, aos Romanos capítulo 8, versículo 33, ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Você viu como é tremendo essas palavras? Né? Isso é gostoso de meditar. Então você tem que crer, como eu creio, como todos nós devemos crer, que somos os escolhidos de Deus. Não é verdade? O apóstolo Paulo, ele mesmo estava dizendo que ele sofria o evangelho, ele sofria a pregação, por estar vivendo ainda nesta dimensão humana, por causa dos escolhidos de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10, ele diz: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, meu precioso, é isso que eu gostaria de enfatizar nesta manhã. E juntamente com a mensagem do nosso profeta, na mensagem Por que não somos uma denominação, a partir do parágrafo 113, veja o que o irmão Branham diz, falando a respeito de Israel, né, e depois ele continua falando a respeito de nós, né, deste povo peculiar, deste povo chamado e escolhido por Deus. Veja o que ele diz em suas próprias palavras, falando de Israel, Moisés, Israel, e depois ele fala a respeito de nós. Ouça isso. Moisés, em alguma ocasião você poderia olhar em volta e dizer: sabe, aquele bando de fanáticos pentecostais, irmão Branham, por que você sairia de um grupo como aqueles? Sabe de uma coisa? Moisés olhava para os filhos de Israel, ele olhava pela mesma janela que Faraó olhava. Faraó olhava para eles como um bando de amassadores de barro, porém Moisés olhava para eles como os escolhidos de Deus. Ele sabia que eles tinham a promessa, porque ele sabia disso através da palavra. E por fé, quando ele foi colocado no trono para ser faraó, com todo mundo a seus pés, assentava-se lá e derramava vinho em sua boca com lindas mulheres para abaná-lo. Como imperador, ou ditador, ou rei do mundo, o jovem Moisés, aos 40 anos, tinha tudo isso em sua mão. Enquanto olhava para aquele bando de amassadores de barro, mas ele sabia que ele era um deles. Aleluia! Isso mesmo. Ele sabia que ele era um deles e por fé apenas ele escolheu. Todo mundo tem de fazer uma escolha. Você tem de fazer uma escolha. Você vai fazer uma escolha agora. Você vai fazer uma escolha de manhã. Você vai fazer uma escolha amanhã à noite, se você viver. Você tem de escolher algum dia, irmão. Há muito tempo atrás eu escolhi. Esta Bíblia foi meu dicionário. Esta Bíblia foi meu livro da vida. Esta Bíblia foi a palavra de Deus.
Pela Bíblia é que eu vivo, a esta Bíblia que eu sou leal. Irmãos, você sabe por quê? Há essa lealdade em nossos corações também concernente à Bíblia, porque é ela que nos aponta que nós somos os escolhidos de Deus, por meio da revelação que Ele tem nos dado através da mensagem. Irmão e irmã, um bom dia com Jesus, que isso te fortifique na fé cada vez mais. Ó escolhido, ó escolhida de Deus, bom dia com Jesus. Amém, amém.